E dramático foi a tal ponto que Herodias virou-se para Herodes e disse: ah, você quer ficar com ela, dormir com ela, levá-la para a cama, quer aproveitá-la? Então tá, eu não quero metade do teu reino. Eu quero só a cabeça de João Batista num prato, servido aqui para mim num prato. Viu, Débora? Servida a mim num prato. E aí, depois de um tempo, aparece na festa, na corte, João com aqueles olhos abertos, barba, cabelo desgrenhado, pescoço cortado, cabeça na prata do prato e o corpo jogado lá embaixo do calabouço. Esse é o fim de João. E antes de que esse fim chegasse, ele não sabia como seria, mas sabia que ele estava se aproximando de um fim perverso. E preso naquele calabouço, ele manda 2 dos seus discípulos perguntarem a Jesus, porque ele estava começando a dizer: será que eu não vou ver? Eu preparei o caminho, mas não vou ver o resultado dessa preparação. O coração dele se angustiou. Ele era homem, cheio de fé, cheio de paixão, cheio do reino de Deus, cheio de um compromisso absoluto com Deus, com o Cristo de Deus em Jesus, com o Cordeiro de Deus. Tinha essa atitude da alegria do amigo do noivo, como ele diz aqui em João. Essa alegria já se cumpriu em mim, de vê-lo aqui e de saber que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Falou aos discípulos dele: segui-o, convém que ele cresça, convém que ele cresça, e eu, João, diminua. Então podem ir. Só que ele acabou na cadeia, no calabouço, na solitude, no abandono, nos maus tratos, nos perigos e nas ameaças. E Jesus andando pela Galiléia. E ele então envia 2 dos seus discípulos para perguntarem a Jesus: tu és aquele que eu esperava que viesse, para quem eu preparei o caminho? És tu mesmo? Ou nós devemos esperar uma outra pessoa ainda? Tu és ainda uma preparação ou tu és a definição? Tu és o absoluto ou tu és um relativo preparatório? Porque o próprio João, como todas as pessoas piedosas dos dias dele em Israel, esperava que com o surgimento do Messias fosse haver um levante milagroso de poder libertador, de forças espirituais, de principados e potestades, de anjos com espadas chamejantes, que expulsassem os romanos, que separassem o joio do trigo, que reunissem o Israel justo e misericordioso, de gente boa. Essa era a esperança de todos, dos essênios. Era a esperança dos sicários radicais. Era a esperança dos zelotes. Era a esperança do povo simples. Era a esperança de gente piedosa como Simeão, como Ana, gente que esperava essa chegada, essa manifestação, e que tinham certeza que daquele menino, no caso de Simão, aquilo tinha se cumprido a tal ponto que João disse: despede em paz, Simeão disse: despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus.
agora tem uma circunstância totalmente antagônica. Não tem mais luz no deserto. Não tem mais o espaço do deserto. Não tem mais as pessoas que o procuravam no deserto. Ele está preso, encarcerado, algemado e ameaçado no escuro. E Jesus andando. Mas ele nunca tem notícias de alguma coisa de natureza política, de alguma reviravolta, de algum sinal espetaculoso que fizesse calar os romanos, que trouxesse amedrontamento para os religiosos, dominadores do povo, que gerasse algum tipo de convulsão transformadora, ou que trouxesse alguma manifestação celestial de potestades divinas para manifestar e assustar retumbantemente, expulsar os romanos, como já tinha acontecido no passado em algumas guerras de Israel. Era no mínimo isso que esperavam, só que como era o Messias, eles esperavam que fosse muito mais. Todo mundo tinha uma escatologia de natureza iminente. O próprio Jesus viveu declarando a vida como um estado existencial, escatológico iminente. Quem lê o Evangelho não pode se furtar de observar que o estilo proposto de existência é dessa existencialidade escatológica, porque cada dia é um último, é um escatom definitivo. Esse é o dia que o Senhor fez, é o dia chamado hoje. Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da decisão. Todo dia é escatológico. E se todo dia é escatológico, todo dia é existencial. Porque a gente bota todas as dimensões da existência na realidade da vivência daquele dia, que pode ser o último, o único que se tenha. Todo o ensino do Evangelho carrega essa existencialidade e essa escatologia que diz vigiai. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode demorar muito. Vocês não sabem. O importante é não dormir, é ficarem vigilantes, é manterem-se acordados, é não perderem a esperança, é perseverarem até o fim, porque as dificuldades serão muitas. Mas quanto àquele dia, quanto àquela hora, quanto àquela época, ninguém sabe, nem os anjos, nem tampouco o Filho, porque são coisas reservadas para o Pai, são dele, e a ele eu me submeto. Mas a gente tem que viver todos os dias como se fosse um dia escatológico, um dia final, um dia onde o melhor da gente deva se manifestar e as realidades mais cruciais da vida da gente estejam vivas e manifestadas como a alegria de existir em Deus, em Cristo. Foi assim que Jesus viveu, foi assim que ele chamou os seus discípulos a viverem, é assim que o Evangelho ensina a viver cada dia. Tem essa escatologia existencial que para muita gente é insuportável. Esse estilo de vida, de entregar todo dia tudo, o melhor, inteiro, para Deus, a não fugir de nada, a não correr das possibilidades, a não fechar o coração e os olhos para aquilo que seja o clamor, para aquilo que seja a possibilidade de que eu intervenha e ajude, para aquilo que seja a possibilidade do exercício dos meus dons, daquilo que seja meu privilégio de vida, de ajudar, de socorrer, de soerguer, de andar junto, de ser um paráclito, um companheiro para os outros, um estimulador na vida. Todo dia esse é o Espírito. Foi isso que Jesus ensinou, é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho me apresenta essa existencialidade escatológica iminente. Porque se o pai de família soubesse a que horas vem o ladrão, Jesus disse,
ele vigiaria para que a sua casa não fosse arrombada. E ele disse isso como uma metáfora, dizendo: vocês também não sabem que horas vem o Filho do Homem. Ele pode vir a qualquer hora. E quando ele vier, um será tomado, outro será deixado. Dois estarão no campo, um será deixado, outro será levado. Dois estarão dormindo numa cama, um será deixado, outro será levado. E os anjos é que farão isso, esses seres de outra dimensão, celestiais, é que têm o papel ministerial de realizar isso. Quando eu voltar como Messias, definitivamente vencedor. Aí João Batista, que carregava essa escatologia e essa perspectiva, só que ele imaginava que Jesus, naquele tempo, naquela hora, naquela vinda, depois daquele batismo com água no Jordão, ele iria viver todas as coisas que precisasse viver, e mesmo que ele morresse, ele ressuscitaria para implantar imediatamente essa perspectiva de uma escatologia já, agora, realizada, existencialmente apropriada, sem muita espera, sem muita história, sem muitos interregnos, sem interstícios, sem demora. Era isso que João Batista esperava, como também todos os seus apóstolos, quando perguntaram a Jesus, lá no Monte Olival, antes de Jesus subir aos céus: será esse o tempo em que tu restaurarás o reino a Israel? Se referindo à volta de Jesus, que seria, segundo eles, imediata. Essa era a esperança deles. Ele vai, mas ele volta logo. Havia aqueles que diziam que, dentre os apóstolos, João, inclusive, nem morreria. Era o mais jovem, ficaria para ver. João diz, lá no capítulo 21 do seu evangelho, que corria esse boato, embora fosse só uma boataria, fake news, porque Jesus nunca tivesse dito isso. Então, essa era a esperança de todo mundo. Esse é o tempo, Jesus disse, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas entrai na cidade, ficai e orai, até serdes revestidos de poder, de dunamis. E aí então saiam e sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e no mundo inteiro. Vão cheios desse poder que vocês vão receber. Não fiquem dentro de um aquário, não criem uma bolha. Vão para a vida, vão para o mundo. Vão ser sal da terra, vão ser luz do mundo, vão dar gosto à vida, vão trazer perspectiva onde não há perspectiva. É para isso que eu designo vocês. Não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. E escolhi para que vocês vão e deem o fruto da minha vida, o fruto do meu amor, o fruto da minha verdade, o fruto da minha justiça, o fruto da minha existência, o fruto do meu modo de tratar. Eu é que designei vocês para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Mas todo mundo esperava que tudo fosse muito rápido, que não houvesse interregnos. E João Batista, naquela cadeia, sem notícias de nada, só ameaça, manda esses 2 discípulos irem perguntar. E eles chegam a Jesus. A gente lê em Lucas 7, esse texto, em Mateus 11, o mesmo texto, quando eles chegam lá e dizem, olha, João Batista nos mandou vir aqui para perguntar se és tu mesmo ou se nós devemos esperar um outro ainda. Porque ele estava esperando que tu realizasses algumas coisas que ele não soube ainda. Por isso ele está na prisão, angustiado. Aí Jesus não disse nada àqueles que foram enviados por João. O que ele fez? Você lembra? O texto diz, se você lê aqui em Mateus 11, ou lê em Lucas 7, você vai ver que Jesus pegou os doentes
curou os cegos, os surdos, os paralíticos, os coxos, os mudos, os gagos, os lunáticos, os com deficiência cognitiva, expulsou demônios, realizou uma quantidade enorme de sinais e de milagres extraordinários, idênticos àquilo que o profeta Isaías tinha descrito como sendo sinais da vinda do servo do Senhor, do Messias do Senhor, que faria os coxos saltarem. E aí Jesus cumpre de novo a profecia de Isaías, de cegos vendo, coxos saltando, rios e fontes borbulhando no deserto, graça aparecendo de todos os lugares. E quando ele realiza isso, quando ele cumpre ao pé da letra, diante dos olhos dos discípulos de João, o que Isaías também tinha dito que o Messias faria, ele lhes diz: ide, pois, ter com João e dizei a ele o que vós vistes. Os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos ouvem, os perturbados mentais são pacificados e aos pobres é pregado o evangelho do reino de Deus. E diz a ele isto e mais, que bem-aventurado é todo aquele que não encontrar em mim nenhum motivo de tropeço. Bem-aventurado é aquele que não encontrar em mim nenhum motivo de tropeço. Aí esses dois discípulos saem para encontrarem João no calabouço, um pouco antes de João perder a cabeça, por causa da sensualidade de Salomé e da luxúria hedonista de Herodes, e da capacidade de Herodias de fazer qualquer negócio para se ver livre de João com o ódio que ela carregava por ele. Então chegam esses dois discípulos e contam essa notícia. E enquanto eles estão indo, Jesus reúne os discípulos e as multidões. Está aí em Lucas 7, em Mateus 11. E lhes diz: em verdade, eu vos digo, que dos nascidos de mulher, ninguém foi como João. Ninguém. Olha, de Adão para cá, de todos os nascidos de mulher, pode pegar a lista inteira. As pessoas que você acha mais extraordinárias, como, por exemplo, Enoque, que eu particularmente tenho uma admiração imensa, que andou com Deus e foi um dos profetas mais visionários do olhar espiritual e da interpretação do que estava acontecendo na história humana. Você aprende isso quando lê o livro de Enoque. E quando vê a influência do livro de Enoque em Jesus, em Paulo, em Pedro, em Judas e em todo o Novo Testamento. Mas Jesus disse, dos nascidos de mulher, nem Enoque foi como João. Nem Abraão foi como João. Nem Moisés foi como João. Abrindo o Mar Vermelho, fazendo tudo aquilo. Nem Davi com os seus feitos e façanhas. Nem Josué parando o sol. Ninguém foi como João. Nem Samuel, nem Elias, nem Eliseu. Ninguém foi como João. Dos nascidos de mulher, ninguém foi como João. Mas em verdade eu vos digo, que o menor no reino de Deus, no reino dos céus, é maior do que João, o menor que esteja tendo essa revelação, o menor que olhe para mim e receba a luz do Pai e diga: tu és o Cristo de Deus, mesmo que tu não tenhas vindo para preparar o meu caminho, mesmo que tu não sejas profetizado pelo profeta Isaías, como foi João Batista,
Mesmo que teu nascimento não tenha sido um milagre da concepção de dois idosos, de dois velhos, que tiveram potência para dar à luz a João Batista, Zacarias e Isabel, idosos. Mesmo sem nada, mesmo sem o grito e o clamor de João, mesmo sem o ardor de João, mesmo sem ter tido uma vida de nazireu, dedicado a Deus, comendo gafanhoto e bebendo mel silvestre, mesmo que a tua vida não tenha sido a de um ermitão, a de um monge de inteira dedicação, não. No reino de Deus, todavia, para trás dos nascidos de mulher, até o dia de hoje, não teve ninguém maior do que João. Mas em verdade eu vos digo que o menorzinho no reino de Deus é maior do que o João Batista.